Ok, ok. Bom dia. 7h21, sábado, 14 de fevereiro. Meio desacorçoado, quero dizer aí sem jeito, certo? Hoje sábado, sem ter o que fazer, carnaval não fui. Ontem sexta, o carnaval abriu na quinta. Rapaz, esse povo pagão é fogo, né, porra? Mas há quem veja na estética, no mundo da estética, vantagens sobre o mundo da ética, sobre o mundo da consciência, sobre o mundo de Apolo, contra o mundo de Dionísio. Tá certo? Mas eu penso que se for só folia, rapaz, aí não tem progresso, porque é preciso tecnologia, rapaz, é preciso ciência, rapaz, porra. E se o povo viver só aí, sabe, na esbórnia, aí não dá, tá certo? Mas o fato é que a gente está no carnaval. Ontem um folião, um cara que estava ali na praia de Copacabana, gaúcho, eu acho, com duas gaúchas ali, sabe, turistas gaúchos ali passeando pelo Rio de Janeiro, e ele comentava isso, sabe, o cara, um jovem, um homem jovem, tá certo? Dizendo que esse tipo de coisa, eu não sei se ele é um homem jovem, viajante, sabe? Como é que chama aquele cara que viajava pra caralho, que era comerciante, ficava aí pelo mundo, e tem uma obra, tem um livro em torno dele? Ah, não vou lembrar. Tá na ponta da língua e na ponta da língua vai ficar, tá certo? Como é que chamava, hein? Ele era ali da Itália, num daqueles reinos da Itália, e foi para a China, ia para o mundo, sabe? Marco Polo, tá certo? É o nome do cara, tá certo? Quero dizer, então, exceto se esse gaúcho aí não for um Marco Polo, tá certo? Então ele viaja, sabe? Aí conhece o mundo um pouco, tá certo? E ele falava isso, que essa história de carnaval, sabe, essa libertinagem, sabe, esse período aí de um meio intermediário entre o capital e o trabalho, entre a produção em fábrica, sabe, e trabalho, sabe, e ralação, tá certo? E essa despreocupação, então, com o alimento ou com a fonte de alimento, por assim dizer, tá certo? Eu estou vendo aqui que meu celular tá legal, ele está gravando. A Guma tá me olhando solitária, trouxe a amiga dela de volta. Mas o que eu queria dizer assim, sabe, que isso pode suscitar a reflexão, tá certo? Mas o fato é que aquele gaúcho ali, aquele gaúcho homem jovem, acompanhado de duas mulheres jovens também, tá certo? Eu não sei se eles eram irmãos ou qualquer coisa assim, tá certo? Mas o fato é que eles estavam na capital da Esbórnia, Rio de Janeiro, que é uma cidade conservadora, rapaz, sabe? Não sei por que isso, sabe? As forças progressistas ali, não sei se é porque o Rio de Janeiro foi a capital do Império. Dom João VI, quando veio corrido de Portugal, sabe, de Lisboa, eu acho que era em Lisboa que tinha a sede do reino lá de Portugal. E eu não sei que zanga ele fez pro Napoleão, tá certo? Ele zangou o Napoleão, o Dom João VI, tá certo? Veja, não sei se ele era a ponta de lança dos ingleses, tá certo? E os franceses estavam num porradal com os ingleses, e eu não sei o que foi que Dom João fez para enfesar, rapaz, Napoleão. Eu sei que Napoleão disse: eu vou te pegar, e pode começar a correr, tá certo? Rapaz, aí Dom João não contou conversa, sabe? Armou, sabe? Preparou ali, sabe? Umas naus ali. Como é que chamavam as naus, aquelas naus ali, aqueles navios do tempo, hein? E eu só sei, rapaz, que ele lotou para mais de 1.000 pessoas, sabe? Trouxe toda a corte dele e trouxe um galeão, é o nome do que eu queria lembrar, um galeão cheio de ouro, todo ouro, rapaz, sabe? Do reino ele colocou dentro desse galeão, e não sei quantos galeões vieram, tá certo? Não sei se eram 20 ou mais de 20, eu não sei. Sei que desses tantos aí, rapaz, um deles descaminhou. E sabe qual foi o que descaminhou? Tá certo? Foi justamente o galeão de ouro, rapaz. Vai ver que ele foi lá para a Holanda, rapaz. Olha, porra, bicho. E eu só sei que o Dom João, quando chegou em 1808, ele se instalou no século XIX, então, no começo do século XIX, tá certo? Ele, rei, e se instalou no Rio de Janeiro, sabe? Na época, o Rio de Janeiro era uma. Já era província, não sei se era província,
sabe? Ou se era daquela, uma capitania, eu não sei se era capitania, eu não sei até quando as capitanias hereditárias funcionaram, tá certo? Eu não sei como é que é isso aí. Eu só sei que ele se instalou no Rio de Janeiro, sabe? E ficou por ali, não sei, passou aí uns 10, 20 anos, eu acho, aqui no Brasil. E eu não sei se isso contribuiu de alguma maneira, sabe, para criar ali nos cariocas, deixar ali nos cariocas, ali nos fluminenses, uma semente de conservação, tá certo? Eu não sei. Com certeza, vejamos, a houve ali, sabe, promoção de privilégios, a corte portuguesa veio com todos os seus vícios humanos, sabe, no sentido de apego à materialidade, sabe, e aí, sabe, defesa dos privilégios, tá certo? Eu já li alguma coisa em algum lugar que isso pode ter acontecido, que essa história dos privilégios tem origem nos costumes de corte, de reis e rainha. Rapaz, porque é o seguinte, quem está com o osso, rapaz, não quer largar o osso, certo? Uma vez eu estava, isso foi em 93, estava nascendo num hospital um filho caçula que eu tive, de uma ninhada que eu tive, tá certo? E esse garoto, sabe, estava ali nascendo, a mãe dele estava ali no hospital para ter neném, tá certo? E eu era professor do campus de Altamira, ali professor de linguística, ali, sabe, encostado ali dentro de um convênio, sabe, que o Jader Barbalho criou com a Universidade Federal do Pará, com o apoio da FADESP. Era um convênio triangular, onde entrava a universidade, que precisava de mão de obra, o governo do estado, que tinha direito e interesses políticos, e a FADESP, que sabe, que pegava algum por fora, que era uma faculdade, uma fundação, Fundação de Amparo ao Desenvolvimento da Pesquisa, grudada ali na universidade. Então, como ela aí simularam ali, sabe, ali uma recepção de dinheiro, o Jader Barbalho passava o dinheiro para essa FADESP, que fazia a seleção do pessoal que a universidade precisava para expandir aí, sabe, o ensino pelo interior. O Pará tinha mais de 140 municípios. E a cidade onde estava Altamira era uma cidade, sabe, que tinha um campus da UFPA lá, mas só funcionava no regime intervalar. Eles faziam curso de graduação nos intervalos ali, sabe, em final de ano e no meio do ano, tá certo? E foi nisso aí que eu entrei. E fui selecionado, fui funcionário da FADESP dentro da universidade. Essa é uma realidade. Aquilo ali me deu ali, sabe, me tirou ali, sabe, me deu condição de resfolegar melhor, tá certo? De respirar melhor, tá certo? Financeiramente, economicamente, tá certo? E eu que nunca me amarrei, rapaz, nesse negócio de guardar dinheiro, eu, sabe, aproveitava para gastar na esbórnia também. Mas, sim, eu gastava com a minha família, com a família que eu tinha constituído. Eu já tinha 2 filhos que vieram de Manaus. E ali em Altamira, rapaz, estava nascendo um moleque. Quando apareceram lá dois ali, sabe, 2 estrangeiros, entre aspas, na cidade, eram 2 bandidos, na verdade, sabe, e que estavam com apuros na delegacia e precisavam de um advogado e me contrataram. E os caras descobriram, então se tornaram meus clientes. Eles me descobriram que eu estava ali ao redor de um hospital, foram para lá, tá certo? Aí, enquanto, sabe, o moleque nascia, a mulher fazia ali os serviços de parto, um médico lá, sabe, um clínico geral, vê se pode, rapaz, olha. Um clínico geral ali, sabe, facilitava o nascimento desse meu filho. Eu estava ali na porta esperando, nervoso. Eu tinha levado e deixado a mulher de madrugada no hospital ali, sabe, quando ela estava com as dores. Aí eu só sei, rapaz, eu estou ouvindo na rua agora, neste momento, quando são 7h29, o carro do lixo para passar lá na rua, certo? Mas como eu estou produzindo pouco lixo, não tem problema nenhum. Mas eu notifico, sabe, que é um cuidado hoje com o saneamento da cidade, que é coisa muito importante, rapaz. Olha, tirar o lixo da cidade e levar, sabe, para o Monturo, sabe, aí um lixão, tá certo? Que eu não sei como é que é isso aí, como é que é isso aqui em Belém, sabe, aqui. Fica ali, ó, fica aqui ao redor da Grande Belém. E eu só sei que eu estava ali, rapaz, na cidade de Altamira, na porta de um hospital, esperando o neném nascer, rapaz, sabe? E tinha 2, acho que era um casal. Aí o papo, sabe, acho que era era o mês de março, tá certo? E eu não sei por que estava falando de política ali, àquela altura, sabe, do campeonato. Aí foi quando um deles falou, rapaz, é o seguinte, esse pessoal da política, rapaz, eles, sabe, eles não gostam de largar o osso. Largar o osso, rapaz, o osso dos privilégios, eu acho que ele queria dizer, tá certo?
Porque o cidadão, sabe, quando monta no privilégio, sabe, quando monta na vantagem, ele não quer largar, mas quando que ele larga, rapaz, tu é doido, né? E o cara, sabe, então largou essa aí, eu jamais esqueci, tá certo? De vez em quando eu me lembro, rapaz, essa história de largar o osso, tá certo? Não, eles não querem largar o osso, tá certo? E assim faz eu aqui, rapaz, sabe, com essa história aí de largar o osso, pegar o osso, não largar o osso, e eu não sei de quem eu estava falando aqui, sabe? Mas eu sei que eu tenho uma ideia na minha cabeça, eu já arrumei aqui o assunto, tá certo? Mas eu não sei como é que eu cheguei na história aí do osso, de largar o osso. Mas eu só sei que é assim. Se eu falar de Dom João VI, rapaz, sabe? Eu estava questionando por que, que o Rio de Janeiro é uma cidade assim tão depravada, tá certo? Tão aí, sabe? Como é que é o nome da palavra que tinha? É tão assim, Babilônia, sabe? No reino da Babilônia, rapaz, sabe? A capital ali, Babilônia, era uma cidade, sabe? De onde vinha tudo quanto era gente. Todo mundo, rapaz, queria, sabe, sair do interior para ir para a capital, tá certo? E as mulheres babilônias ali, sabe, ganharam uma fama. Tu já assistiu um filme, faz tempo já, tem mais de quase um ano já, sabe, um filme daqueles antigos de Hollywood, que falava de uma cortesã babilônica, tá certo? Na verdade, eu acho que ela era dona de um prostíbulo, eu não sei, tá certo? E tinha um cara lá, sabe, um médico, acho que era um médico cara, sabe? E ele se apaixona pela mulher, rapaz, e a mulher só queria saber do dinheiro, tá certo? E ele se apaixona, ele lidava com o mundo da estética, com o mundo das emoções, tá certo? E ela lidava com o mundo prático, rapaz, ali, sabe? O mundo é o mundo da ética, rapaz, sabe? Do cálculo, sabe? Da ética dela, quero dizer, tá certo? Porra, bicho. Mas eu só sei dizer, rapaz, sabe, que o Rio de Janeiro é uma Babilônia, tá uma Babilônia agora, tá certo? E enfrenta uma resistência, tem um pessoal lá, sabe, que não aprova muito a Babilônia, eles têm uma outra ética, que é o pessoal do mundo evangélico, tá certo? Que se instalam ali a partir de pastores evangélicos ali, sabe, de sujeitos ali, sabe, que são espertalhões, são vigaristas, tá certo? Com Dom João vieram os batedores de carteira, tá certo? E de certa forma, não sei se foi isso mesmo, não sei, a malandragem, o mundo da malandragem veio junto com o império, eu não sei se veio, tá certo? Mas o fato é que existe batedores de carteira e eu penso, sabe, que esses pastores evangélicos, essas pessoas oportunistas que entram, que ingressam no mundo da religião, sabe, fica explorando ali, rapaz, sabe, ali, sabe, explorando o sentimento, a emoção religiosa, tá certo? Porque eu acho que a religião se situa ali no campo da estética, sabe? No mundo das emoções, sabe? No mundo do sentimento, sabe? No mundo do corpo. Porque o corpo, rapaz, o corpo é frouxo, rapaz, o corpo é medroso. O cérebro, rapaz, o cérebro é um sujeito frouxo, sabe? Ele tem medo de morrer, de ficar sem ar, sabe? De ficar sem circulação de sangue, levando o oxigênio que ele precisa. O cérebro, rapaz, eu penso assim dessa maneira. Tá certo? Aí ele fica, sabe, mandando, sabe, emoções pra gente. A gente tem no corpo da gente aí um local que produz os hormônios. De onde vêm os hormônios? São de glândulas? Eu não sei de onde vêm os hormônios. Seria interessante de ver, mas o fato é que nós temos, às vezes, temos hormônios que nos dão alegria, às vezes temos hormônios que nos impulsionam tristeza, tá certo? E assim, tem hormônios que nos dão coragem. Eu estava me lembrando, eu deveria me conduzir para isso, sabe, que o Hitler, sabe, teimoso, querendo ganhar na marra, sabe, a Segunda Grande Guerra, tá certo? Ele tinha, rapaz, o apoio de um bocado de assessores, de cientistas, sabe, de pessoas do ramo dos fármacos, sabe? Outro dia tinha um cara falando aí, eu acho que era uma inteligência artificial falando farmacos, tá certo? Os farmacos, para se referir a produtos, de farmácia, certo? Os fármacos, na verdade, é uma palavra proparoxítona, tá certo? E o cara pronunciava paroxítona, tá certo? Os fármacos, tá certo? E os caras davam anfetaminas para os soldados ali, sabe, do Wehrmacht, sabe? Para o pessoal da infantaria, tá? Ficarem doidões ali, tá certo? Os caras não tinham comida, sabe? Aí a grande crise do Hitler, sabe, foi achar que podia apressadamente ganhar a guerra, a Segunda Grande Guerra, sabe? Que derrotar o Stalin, o homem de ferro, o homem de aço, certo? Ele achava que podia ali chegar logo em Moscou, sabe? O Guderian, era Guderian o nome do cara? Era Guderian?
que era um marechal aí que cuidava dos Panzers, sabe, da infantaria de Panzers, sabe, os Panzers, ali, sabe, aquela parte metálica de aço do exército alemão, tá certo? Eles vinham na frente, o pessoal da infantaria a pé vinha atrás, rapaz, eu só sei que era um barulho danado, rapaz, égua, muita morte, muito sangue, rapaz, porra, égua, eu vou te contar. E o Hitler achava que ele podia, sabe, chegar ali no território da Rússia, no Vapt-Vupt, sabe, e ali, mas só que não deu certo, rapaz, a Sibéria é imensa, rapaz, ali, sabe, porra, o território da Rússia é imenso, sabe, as cidades estão distantes uma das outras ali, sabe, é muito espaço ali, sabe, e ele achava que podia chegar ali, sabe, com 3 milhões de soldados ali, botar para quebrar e voltar para casa, tá certo? Vapt-vupt, tá certo? Uma foda de pato, certo? Crau-crau. Ora, porra. E eu só sei dizer, rapaz, que os seres humanos são foda, rapaz. Olha, são agora 15 minutos de vídeo já. Eu já poderia parar aqui esse vídeo e dizer que esse vídeo vai se chamar foda, tá certo? E encerrar o vídeo, tá certo? Mas eu falava, rapaz, que o Rio de Janeiro foi uma Babilônia, rapaz, sabe? Foi de fumar. E hoje ali, tá certo, nós temos ali um misto, mas não só, é no Brasil inteiro, rapaz, aqui em Belém do Pará, rapaz, ali em Cametá, bem ali, rapaz, sabe? Tá todo mundo acelerado, os comerciantes da cidade, eles querem ganhar dinheiro, aí eles se reúnem com o prefeito, sabe? E o prefeito se reúne com eles, sabe? E decide então fazer os eventos, constroem espaços ali, sabe, para atrair o povo. Lá em Cametá é uma cidade aqui, é perto, sabe, aqui na embocadura do Amazonas, eu acho, Cametá. Tá na direção ali de Tucuruí, tá perto de Tucuruí, rapaz, tá longe pra Dedéu, tá certo? Tucuruí faz ligação, faz coligação com Altamira, rapaz. Tá longe pra Dedéu, Cametá. Sei que a gente passa, sai daqui, sabe, de barco, aqui de um porto de Belém qualquer, eu não sei se é ali do Porto do Sal, não sei de onde, tá certo? Sei que passa 12 horas ali navegando, rapaz, pelo Amazonas, sabe, pra chegar em Cametá, eu acho. É o Amazonas, tá no Amazonas, sim, eu acho. E lá o prefeito, rapaz, já tá, sabe, atraindo e, sabe, ontem chegou uma barcaça, uma balsa daquelas imensas, sabe, cheio de carros e passageiros, certo? Aí descarregaram e depois a cena é mostrando a barca retornando pro porto de onde ela sai, ela fica no meio do caminho, numa estrada que tem aqui no Pará, tá certo? Onde ela estaciona, não vou lembrar o nome do local. E lá ela enche de novo, sabe? E vem, descarrega em Cametá e fica naquela coisa para lá e para cá, para lá e para cá, tá certo? Levando gente, movimentando a economia, rapaz, movimentando corpos, tá certo? Porra, o corpo é foda, tá certo? E às vezes a gente se deixa levar pelo corpo, sabe? Cuida pouco da alma, do espírito. E quando eu falo aqui, eu não estou com sentimento religioso, sabe? Eu não estou me ligando, lembrando que religião quer dizer religar, religio, religar, eu não estou pensando em ligar com nada, com seres espirituais, tá certo? Eu não estou, não. Eu estou pensando no próprio ser humano, sabe, que conseguiu desenvolver essa capacidade superior, sabe, de pensamento, esse jeito apolíneo de ser, e, sabe, e que é o mundo da razão, do sentimento, tá certo? E onde eu introduzo as questões aí da cultura, tá certo? Eu acho que a cultura a grande revelação, tá certo? Onde abre possibilidade do ser humano se expandir, sabe, em outras direções, que não seja só, sabe, essa questão aí, sabe, do ralar das peles, sabe, de esfregar a pele uma na outra, do prazer, tá certo? Se deixar aí, sabe, de ficar provocando o cérebro para que ele provoque, sabe, ali, desate hormônio, sabe, e desate hormônio de prazer, sabe, e que se inebrie. Interessante que ele, sabe, o cérebro, sabe, despacha ali, sabe, ali, starts para os lugares que produzem os hormônios, que eu não sei dizer o nome agora, e esses hormônios, sabe, são desatados na corrente sanguínea e vem na sua direção, ele fica doidão, rapaz. O cérebro, rapaz, fica doidão, sabe? Desregula os mecanismos mentais, tá certo? De controle, tá certo? E fica doidão, sabe? E leva o corpo para lá e leva o corpo para cá e cria distrações, tá certo? Esse período que a gente está vivendo do carnaval, eu acho que é um período desses aí. Mas muito bem, feitas essas reflexões aí, eu vou pedir licença para Guma, que tá certo, eu vou bem ali, que eu preparei umas coisas aqui, deixa-me ver se eu chego lá. Que eu queria falar de umas coisas, eu estou bem aqui, eu estou no YouTube, tá certo, no meu histórico, e veja, deixa eu só dar uma lida rápida aqui de coisas que me entretiveram, de ontem para hoje, tá certo?
Veja que eu estou aqui com a live do Horta, a Alemanha renasce, ele pergunta, o que significa isso para o mundo? Mas eu não quero ficar aqui, mas se bem que eu poderia logo encerrar, tá certo, falando por aqui, já que eu já falei ali, sabe, eu já falei de Babilônia, tá certo? Então veja que eu posso comentar assim, en passant, sabe, a respeito da Alemanha, e eu estou aqui com vários sites abertos, vários canais, que não é canais, vários lugares aqui, sabe, no YouTube, sabe. Como é que eu posso dizer, rapaz? É, vários canais abertos aqui à minha frente, tá certo? Meu histórico está mostrando isso. O primeiro que tem aqui, sabe, a ver, veja que quando se fala da Alemanha, se lembra a Primeira Guerra, Grande Guerra, se lembra a Segunda Grande Guerra, ou o contrário, tá certo? Porra, os alemães são um bando de cancões, sabe? Esses caras, eles foram pro norte da Europa, rapaz, lá eles viraram vikings, sabe? E eram uns caras furiosos, sabe? Uns caras violentos, uns caras barbudões, sabe? Os caras comiam gordura de javali, sabe? E pegava a barba e limpava a boca com a barba, sabe? Aquela coisa toda, sabe? Encheu o cu de vinho, eles tinham uma bebida que eles gritavam. Como é que eles gritavam? Como é o nome dessa bebida que a gente tem aí, essa cerveja? Aquela que desce redondo, como é que chama, sabe? E é um grito, eles pegaram para dar nome a essa cerveja de. É um grito que eles têm, sabe? Como é que chama? É Skol, tá certo? Skol! Eles gritavam assim, sabe? E pegavam um pedaço de carne gorda, assim, sabe? Do colchão, sabe? Do javali, metiam na goela, sabe? Na boca e ficavam ali, sabe? Mascando com a boca aberta, tá certo? E pegavam uma canecona, um chifre, sabe? Cheio de Skol, de cerveja, sabe? E metiam dentro, sabe? Goela abaixo, tá certo? E ficavam naquela putaria. Depois ficavam doidões ali, sabe? E partiam para a orgia com as mulheres, aquela coisa toda. Esses vikings, rapaz, que saíram ali da Alemanha, rapaz, ali da Germânia, tá certo? Porra. Esses mesmos vikings, rapaz, que foram, sabe, o César não tem o que fazer, tá certo? O César, o Júlio César, o Caio Júlio César, tá certo? Saiu ali de Roma, tá certo? Veio para a Europa ali, sabe, saiu da Península Itálica ali, deu a volta e foi ali, sabe, infernizar a vida dos godos, visigodos, astrogodos, tá certo? Porque esses caras, os visigodos, astrogodos e não sei mais quem é isso, eram uns caras furiosos, tá certo? Eles não sossegavam, rapaz, num território, sabe? Porra, e ficavam para cima e para baixo, para cima e para baixo. O César acho que percebeu isso e deve ter imaginado que era preciso fazer uma contenção, sabe, desse pessoal aí, sabe, para não virem na direção da cidade dele. E ele saiu logo para porrada, rapaz, construir estradas, tá certo? Isso antes de 476, eu acho, no século V. Eu acho que é isso, deixa-me ver aqui, a queda do Império Romano, eu acho que eu marquei aqui, é 476, está escrito bem aqui assim, tá certo? Tem um historiador chamado Gibbon, tá certo? É bom saber disso aí, o cara fala bem aqui, o Edward Gibbon, né, ele é autor é um historiador, a história do declínio e queda do Império Romano, tá certo? Ele fala disso. O Gibbon, tá certo? Eu não conheço, teria que ver isso aí depois, tá certo? E veja que no século V, tá certo? Depois de Cristo, sabe, o César já tinha passado por ali antes, ali o César viveu ali no último século antes de Cristo, tá certo? Ali na segunda metade do último século, ali por volta ali do ano 50, eu acho por aí assim, tá certo? Antes de Cristo. E não sei se ele se estendeu para depois de Cristo, não sei, teria que verificar isso aí. Mas eu sei que eles ficavam agoniados, rapaz. Os povos, de um modo geral, rapaz, quem está num território, rapaz, nunca está quieto, rapaz, sabe? Nunca está quieto. Essa é a grande verdade, rapaz. Aqui, por exemplo, na minha casa, rapaz, eu tô doido para colocar uma grade ali numa porta que eu tenho no fundo do quintal, que eu tenho, rapaz, sabe, medo de ser assassinado, rapaz. Tá certo? Quando eu vou me recolher à tarde para fazer ali uma cesta, tá certo? Eu fecho a porta, sabe? Apesar de morar no piso superior, tá certo? É para um quintal que não tem escada, não tem nada, mas eu imagino que de repente algum meliante, rapaz, pode invadir a minha casa, tá certo? Porra. E justamente o porra do Maquiavel, ele teorizava sobre isso, rapaz, sabe? Por que que se faz muros no entorno da cidade, tá certo? Por que que se faz, tá certo? É para impedir, rapaz, que as pessoas, que os outros que estão aí no território ao redor, sabe, invadam, tá certo? Por que que se faz isso? Porque se tem medo de fome, rapaz. Aí o Maquiavel teorizava a respeito disso. Que a fome aí, sabe, é a causa da vontade, é o que movimenta o ser humano. Acho que depois o cara, o Schopenhauer vai teorizar sobre isso, sabe, colocando ali
o que faz a vontade se movimentar, ou o que seja a vontade, essa impulsão que a gente tem chamado vontade, nada mais é do que um movimento causado pela fome, rapaz, sabe? A fome é pelo alimento, pela falta de alimento, sabe? Que é o que movimenta ali as mitocôndrias, qualquer coisa assim, tá certo? Porra, bicho. E assim, e o fato é que a gente estando num território, sabe, a gente tem que olhar para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, para cima, para baixo, para ver se não vê alguma coisa, sabe, de encontro, rapaz, porque é pra gente pular de banda, Sara tá de banda, como diz aqui, sabe, os caboclos aqui do Marajó, tá certo? Porra, bicho. É preciso Sara tá de banda, mané. Não é mané que eles falam, não. Sara tá de banda, compadre. Não, também não é compadre, não. Sara tá de banda, Sara Tara. Os paulistas também têm assim um português escroto, tá certo? Nós aqui no Pará nós temos um português bom, ali aqui no Maranhão temos o português bom. Me parece que o melhor português falado, sabe, com as propriedades, as propriedades prosódicas, com as propriedades fonético-fonológicas, tá certo? Quem tem melhor assim condição de falar isso aí são os maranhenses bem aqui, depois de nós, depois o Rio de Janeiro. Uma vez uma criatura, eu estava no interior, lá na minha cidade, tá certo? Ela chegou assim, eu estava no supermercado, ela chegou assim, me ouvindo falar com caixa, não sei perguntar. Aí ela chegou assim, rapaz, eu acho que era uma menina assim que estava afim de fazer aí, sabe, um programa, qualquer coisa assim. Me achou assim um cara assim interessante, nessa época eu era um cara jovem ainda, tá certo? E ela chegou assim, escuta, tu és carioca? Escuta, tu és carioca? Me cantando assim na maiota, fazendo assédio, rapaz, fazendo assédio, tá certo? Fazendo importunação sexual, tá certo? E veja que eu tinha família, portanto foi importunação sexual daquela pequena danada, me perguntando se eu era carioca. Veja que no Amazonas, em Manaus, de antigamente, tá certo? Porque eu acho que agora Manaus avacalhou, tem muito imigrante para lá. Mas na época que Manaus ainda estava um pouco fechada, e eu passei 16 anos no Amazonas, havia-se um intercâmbio cultural muito grande entre Manaus e o Rio de Janeiro, tá certo? E o falar do amazonense daquela época, do manauara naquela época, eu estava lá no meio dos manauaras e trouxe 2 filhos manauaras para o Pará, tá certo? Era um falar carioquês, tá certo? É um falar carioca, tá certo? Porra, bicho. E veja que então os cariocas e os fluminenses têm essa vantagem de terem convivido com o rei, tá certo? Porra, convivido com o rei. Eu acho que eu vou chamar esse vídeo de Babilônia em homenagem ao, sabe, essa coisa, sabe, a alegria que imperava lá entre os babilônios, sabe, o paganismo desgraçado que fazia daquela cidade, da capital do reino da Babilônia, uma capital assim, sabe, leve, tá certo? Eu acho, tá certo? Eu não sei. A mulherada é fogo, rapaz, a mulherada é fogo. Elas dão conta, sabe, de criar folguedas aí, sabe, de criar fogo nos homens, tá certo? Acho que eu vou ficando por aqui, rapaz, vou deixando de falar mais coisas. Eu já comecei a introduzir um assunto aqui para falar dos germânicos, para dizer que os germânicos, rapaz, são foda, rapaz, sabe? São foda. O Horta não tem o que fazer, tá bem aqui, rapaz, sabe? Aqui no meu histórico ele chama atenção para isso, olha, a Alemanha renasce, e quando se fala em Alemanha renasce, está se lembrando, sabe, renascer de onde? Das cinzas da Segunda Grande Guerra, tá certo? Das cinzas da Primeira Grande Guerra, tá certo? Das cinzas lá dos idos de 476, rapaz, eles derrubaram o Império Romano em 476, o Império Romano Ocidental, os godos, os visigodos, os ostrogodos, eu não sei quem foi, como é que chamou o cara que sentou a bunda lá no trono, sabe, do imperador de Roma, não sei quem foi. Foi um érulo, certo? Se eu colocar aqui e perguntar aqui, porra, é érulo, certo? Quer ver uma coisa aqui? Érulo. Érulos. Quer ver uma coisa aqui? Não saiu legal? Quem foram os érulos, tá certo? Vai já dizer aqui que tem alguma coisa a ver com os godos, quer ver? Os érulos foram um povo germânico, tá aqui, rapaz, sabe? Então veja que os germânicos, rapaz, descendentes dos neandertais, rapaz, eles são foda, tá certo? Veja que o cara que está atormentando o mundo hoje, rapaz, é um descendente de Neandertal, tá certo? O tal de Trump, ele veio lá da Germânia, rapaz, sabe? Porra, bicho. E em 476 ali se criou, sabe, o Império Romano Germânico, desde ali, sabe, que foi o primeiro Reich, tá certo? O Hitler queria fundar o terceiro Reich, certo? O terceiro Império, tá certo? E o primeiro começou ali, eu acho que em 476, tá certo? Quando um érulo, sabe, sentou o rabo dele sujo, sabe, ali no trono, ali, sabe,
ali no trono dos imperadores ali em Roma, rapaz, sabe? Porra, bicho, é foda. Eu vou ficando, sabe, com essa minha sabiçangice, sabichanzice, tá certo? O cara metido a ser sabichão, tá certo? Eu vou ficando por aqui devagar, rapaz, vou dizendo que meu nome é Ernest Caboclo Falador, rapaz, olha, venho lá do interior, rapaz, sabe? Mas foram os pares salesianos que me salvaram, rapaz, que me introduziram no mundo assim, sabe, da cultura, me deram apoio para um incentivo que eu já tinha em casa, rapaz. A minha mãe, ela comprou, uma das coisas que eu lembro de 2 livros, sabe, que minha mãe comprou, rapaz, sabe? Uma caboquinha, sabe, vinda lá, sabe, uma filha de indígena, rapaz, uma neta de indígena, sabe? Neta? É, neta de indígena, minha mãe, tá certo? Ela veio lá das bandas do Tapajós, tá certo? E ali, sabe, ali. O Tapajós é um afluente do Amazonas, tá certo? Que fica ali pro centro-sul, tá certo? É do estado do Pará, tá certo? Eu acho. E ela, rapaz, ela comprou 2 livros, eu lembro, sabe? Um foi um dicionário, sabe? Não sei como. Ela, com certeza, ela não foi numa livraria. Eu acho que desses caras que vendem de porta em porta, certo? Um dia passou por aqui alguém vendendo livro, eu não sei. No tempo dela, quando ela fez essa aquisição, essa compra, sabe? Não havia esses serviços assim, sabe? De internet, claro que não tinha, tá certo? Mas alguém passou um dia, rapaz, sabe? E ofereceu um dicionário, ela olhou assim: eu quero esse negócio aqui, tá certo? E comprou, acho que ela foi pagando de pedaços, de parcela, tá certo? E outra coisa, foi um livro, rapaz, um livro. Eu me lembro do título, sabe? Metempsicose e Espiritismo, sabe? Metempsicose e Espiritismo era o título do livro. O que é que ela tinha? Ela era católica, pai, uma católica, sabe? Raiz. Por que é que ela foi se meter com o Espiritismo? Lá na cidade dela, sabe? Ela teve uma cunhada, sabe? Que se metia com o Espiritismo. E havia uma matriarca lá na cidade dela, lá em Altamira, tá certo? A dona Laura, tá certo? Que era espírita, tá certo? E eu não sei se teve alguma coisa com outra, eu acho que não tem, não. Mas havia esses 2 livros na minha casa, um dicionário de língua portuguesa e um livro sobre espiritismo. O título do livro era Metempsicose e Espiritismo. Eu poderia muito bem, sabe, substituir o título desse vídeo e chamar de Metempsicose, tá certo? Para lembrar esse episódio, mas eu não vou, não. Eu vou deixar Babilônia para lembrar que a gente está vivendo tempos babilônicos. Bom dia, meu nome é Ernesto Caboclo Falador. Quem fala muito dá bom dia cavalo, rapaz, neste sábado, sabe? Sábado é 14, rapaz. Hoje eu tenho uma neta, rapaz, que vai viajar de volta para Belo Horizonte e eu não a vi, mas não tem problema. Ano que vem ela vem e eu a vejo, tá certo? Bom dia.